Amigo que chama Gabriel. Bem, vou sentar aqui. Vamos lá. Bom, oi, eu sou Rafael Carlos, sou roteirista, eu sou ilustrador. Muito obrigado pelo convite, muito foda que vocês estão fazendo, muito foda que vocês estejam organizando, mesmo que a faculdade esteja atrapalhando. Muito foda todo esse diálogo e essa proximidade, muito bom mesmo. Bom, Joy. Legal. Então, talvez tenha que apagar mais, tem muito mais de meio escura, não sei se dá para apagar um pouco mais. Bom, a gente vai falar do Pantera Negra. O grande diferencial do Pantera Negra é que ele fala de futuro. Né? Geralmente narrativas negras falam do passado e do presente. E o passado é um recorte do passado. Não fala de vitória, né? Fala sempre de tragédia. Tudo bem, a gente precisa saber o que aconteceu. Mas não é só o que aconteceu. A história negra não começa com a escravidão, mas é isso que a gente aprende na escola. E geralmente não se fala de futuro. Por isso que a roupagem do... Alguma luz eu preciso ter. Eu não conheço esse negócio aqui. Qualquer luz, um pouco só. Eu tava falando, ao futurismo. A roupagem do futurismo faz com que coloque a gente mais longe. E, né, geralmente, quando se fala de futuro, quando se fala de histórias no futuro, não se fala de negros no futuro. Porque não era um projeto. Não era para a gente estar aqui hoje, outro projeto de Brasil. E quando a gente fala de histórias para o futuro, não inclui o negro. Então, sempre que a gente vê uma história que se passa no futuro, uma ficção científica, não tem negros. Isso é um sintoma, isso é muito simbólico. Pode não estar pensando a respeito quem faz a história, mas isso tem um porquê também. Então é interessante ter o mainstream, as histórias de super-herói, que chega nas pessoas, e geralmente é uma história que não necessariamente vai fazer alguém pensar em grandes coisas, mas pode fazer pensar em pequenas coisas, mas ter a presença de um personagem negro, que ele é um rei, ele é um chefe de Estado de uma nação extremamente avançada, a mais avançada. É muito interessante. Chega nas pessoas, se não consegue compreender o que está ali dentro, pelo menos consegue ver famílias negras, personagens negros num contexto completamente diferente, mas também falando de passado e presente. O legal do Pantera Negra é isso, fala de passado, presente e futuro, porque a gente tem futuro. Então, vamos lá, peraí. Falando como roteirista, a gente vai falar sobre alguns arquétipos assim, usados pelo protagonista na história. A gente vai dar uma analisada nesse sentido. Usando os arquétipos do órfão, do andarilho, o guerreiro e o mártir. Então, no começo, e eu vou ler aqui, porque é mais fácil, o filme começa com o pequeno Eric perguntando ao pai Diogo sobre a história de Wakanda. Ele fala do meteoro que atingiu a África pré-histórica, mudando o ecossistema. Depois de muitos anos, quando chegou a Era do Homem, 5 tribos estavam em guerra, provavelmente para utilizar o poder do meteoro. Mas a deusa Baixa escolheu o Xamã Guerreiro para liderar as tribos com o poder da erva coração. Ali não diz de qual tribo era esse guerreiro, que se tornou o primeiro Pantera Negra. Uma tribo apenas não aprovou o novo rei, mas tudo bem. Wakanda prosperou, estando escondida, enquanto o resto do mundo era dominado pela violência. Pode passar para a próxima imagem, por favor. E a África sofria com guerras internas, escravidão e apartheid. Não fica claro no início, não fica exatamente claro no início quem é o menino. Poderia ser o T'Challa, poderia ser o futuro Pantera, mas não, isso estabelece o Killmonger como protagonista ou o antagonista muito melhor. Né? Esse momento é sedimentado quando ele mais tarde no filme ele fala: você acredita? Um garoto de óculos largado por aí acreditando em contos de fada. Aí fica mais claro que era ele no começo. A gente está acostumado muito com o protagonista liderando a história, mas no caso é o antagonista começando a história. Esse momento já estabelece um ponto importante da história.
e um ponto importante em relação a uma sociedade americana, principalmente, né? A pessoa que ascende socialmente e não se considera mais totalmente parte do grupo de onde veio. Apesar de ser uma boa pessoa, orgulhosa de quem é e das suas tradições, se preocupa mais com as pessoas próximas a ela. Esse egoísmo faz parte da jornada do T'Challa e do Killmonger. O T'Challa cresceu com a impressão de que não precisa se envolver. E isso faz parte da história inteira. Ele não precisa se envolver, que cada um tem a sua própria oportunidade de crescer. Então, de uma certa forma, essa jornada de se tornar um herói, ela se conclui realmente no fim da história, porque ele acredita no individualismo, ele acredita em meritocracia, ele acredita nisso. Ele acredita que ele está protegendo os seus e que ele tem um caminho que é natural para ele. Né? Ele esquecendo de que era para melhorar todos, né? Para todos serem ajudados, da mesma forma que Basti ajudou na era mitológica, né, de Wakanda. É uma questão humanitária e o mesmo raciocínio do Homem-Aranha e do Homem de Ferro, por exemplo, nesse sentido de, se eu puder ajudar, mais um aranha, mas se eu puder ajudar, é o meu dever de ajudar. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso doar para os necessitados. Se eu tenho conhecimento, eu posso compartilhar. Essa é uma das coisas que o personagem aprende, é uma das coisas que faz a gente aprender. A gente pode passar para frente, a gente pode compartilhar, a gente pode doar, a gente pode ser mais, a gente pode ser parte, né? E os exemplos que a gente tem de vida real, por exemplo, o O.J. Simpson. Teve até a série sobre o O.J. Simpson um tempo atrás e tem um episódio que chama Race Card, que é muito... quando ele está preso, os advogados dele usam esse argumento do Race Card. Assim. Só que ele se deslocou totalmente do povo dele. Quando ele foi preso, e obviamente culpado, ele estava completamente deslocado disso. E era conveniente usar a carta racial para protegê-lo. Aí ele era convenientemente negro, né? Mas ele não estava atrelado a isso mais. E na cultura pop tem outro exemplo interessante de ver quando era moleque, que era o Maluco no Pedaço. O tio Phil e a família ascendeu socialmente. Né? Tem um episódio que mostra ele e a esposa, a Vivian, tipo, morando na Filadélfia, num lugar minúsculo, com 3 filhos, e aí ele ascendeu socialmente. E aí nesse episódio que fala sobre isso, eles voltam para Filadélfia. E mostra como eles não pertencem mais àquilo, eles não tinham percebido. Eles achavam que ainda eram parte daquilo, mas não eram. Por melhores que eles tentassem ser como pessoa, eles não eram. Então, essa desconexão que acontece. Eu estou bem, então logo eu represento todo. Não, você representa todo mais ou menos. A gente representa todo com outras ações. E eles esqueceram disso. Então, é interessante como isso é muito claro na sociedade americana, bastante, como assim, o negro ascendendo socialmente, ele esquece ou não de onde ele veio. Ele esquece ou não quem ele é. E o filme coloca isso de forma simbólica. Né? Coloca a próxima, por favor. No começo do filme ele conta tudo que você precisa saber sobre o filme. Assim, né? Como surgiu o Vibranium, como são os poderes que o Pantera precisa ter, no caso do Arma Coração. Mostra essa coisa ancestral da deusa Basti, da religiosidade, na questão social. Né? Próximo, por favor. Mostra como o mundo era. Próximo, por favor. E como se tornou. Então vai para 92 em Oakland. A cidade de Oakland, ela não foi escolhida à toa. Desde os anos 60, uma das cidades com maior enfrentamento, né, entre a comunidade negra e a força policial, e foi ali que nasceu o movimento dos Panteras Negras. Nos anos... Próximo, por favor. Nos anos 60 e 70, o movimento dos Panteras Negras ajudou a comunidade negra, protestou e enfrentou a polícia e as autoridades, perseguido pela FBI. Próximo, por favor. Os líderes do movimento foram presos ou assassinados, sendo dissolvidos nos anos 80. Então, em 92, em Los Angeles, Califórnia, a população negra se revoltou novamente. Então, próximo, por favor. Então, a 92 é apresentada primeiro com os meninos jogando basquete. Próximo. E aí, num apartamento em que o Ninjogo está com o James,
aparece mas é o enfrentamento da polícia à comunidade negra. Em 92, aconteceram os distúrbios de Los Angeles. Então também não é à toa escolher 92. Era conveniente colocar na cronologia dos filmes da Marvel algumas coisas. Então tem alguns filmes que falavam 1989, 1991, 1992 era muito conveniente. Nós temos os distúrbios de Los Angeles, que é o embate da comunidade negra contra a polícia. Essa aqui é uma imagem do Rodney King, infelizmente uma imagem que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, acontece até hoje. O Rodney King é um taxista negro que foi parado pela polícia sob a desculpa de andar em alta velocidade. Ele foi espancado violentamente por 4 policiais, 3 brancos e 1 hispânico. E o ato foi filmado. Os policiais foram a julgamento, mas absolvidos por um júri de 10 homens brancos, um negro e um asiático. Ou seja, violência contra os negros era e é legal. A revolta sem justiça gerou 100 dias de conflitos, de confrontos, incêndios, saques, depredações e uma onda de crimes que causaram 53 mortes, deixaram mais de 2.800 feridos e 3.100 estabelecimentos comerciais destruídos. Los Angeles entrou em estado de emergência com intervenção militar e com o corpo dos fuzileiros navais e a Guarda Nacional da Califórnia patrulhando as ruas. Interessante. 1992, próximo, por favor. 1992 é hoje. Mas a repressão policial, a repressão a todos os movimentos faz com que as pessoas não façam mais isso. Nós vamos morrer se nós fizermos isso. Quanto mais a gente se revolta, mais a gente morre. Isso é obviamente programado. A gente continua sendo morto, a gente continua sendo agredido, a gente continua sofrendo assédio, a gente continua sofrendo um monte de coisas. Isso não passa. Na história de Los Angeles, os distúrbios de Los Angeles, eles entram para a história. Mas é nada. Porque nada mudou. Tiveram que chamar o Rodney King, ele foi muito machucado, para impedir para parar. Porque a população estava morrendo só. As pessoas estavam, comerciantes protegendo suas lojas com rifle, então as pessoas estavam só morrendo, não estava adiantando nada, o discurso não estava chegando. Próxima pergunta. Próximo. O que a gente aprende com isso? Como a gente chega no futuro? E é triste, porque você vê assim, isso aconteceu em 1992, porque um taxista negro ele foi agredido. Há pouco tempo uma família levou 80 tiros no carro. E o presidente diz que não, isso não aconteceu. Não, isso não aconteceu. Teve tiro? Não foi um militar. A gente sabe o que aconteceu. Não digo que isso é a resposta. Mas mal não faz. Mal não faria a gente fazer isso. Mas a gente não faz. Porque querendo ou não, a gente aprende que se a gente for fazer isso, a gente morre. Morto a gente continua não ajudando os que já foram. Mas é sempre bom lembrar. Então é muito interessante e conveniente a escolha de 1992 na narrativa do Pantera. Próxima pergunta. Bom, nesse momento que naquele apartamento estão 2 homens, eles parecem criminosos, com armas de fogo pesadas, temendo que o FBI apareça na sua porta. O que lidera percebe a presença de alguém. 2 guarda-imagem batem na porta e são convidados à entrada. O primeiro se apresenta como o príncipe Jogo, um espião ao serviço de Wakanda, e prova mostrando suas marcas brilhantes na boca. T'Chaka, o Pantera Negra, na época, aparece para conversar. Pede que James saia, mas Jogo diz que é de confiança. T'Chaka é amável, chama de irmão, e depois informa que Ulysses roubou toneladas de vibranium, esse grande bem de Wakanda, e escapou matando muita gente com uma bomba. Para realizar esse golpe, Klaus certamente tinha conhecimento que só um wakaniano teria. T'Chaka acusando de jogo de traição, revelando sobre por James, na verdade Azuri, um espião que vigiava no jogo. Mas Jogo nega ser um traidor. Próximo.
Próximo, por favor. Os da Vilagem com o Tchá. Próximo, por favor. Próximo. Parei. Na qual as crianças jogam basquete e vem a nave do Tchá indo embora. A gente ainda não sabe a importância desse menino, Leandro. A gente, naquele momento, a gente sente que foi só um menino. E é simbólico também, não só por um roteiro, mas até aquele momento ele é só um menino. E por que ele é só um menino? Sim, porque é só um menino que perdeu o pai, é só um menino órfão, é só um menino pobre, é só um menino negro. Ele é só um, a gente não precisa saber quem ele é, porque ele é só um, ele é qualquer um. Né? Próximo. Próximo. Bom, dias atuais na Nigéria, né? O T'Challa na nave assiste uma reportagem sobre a morte do pai, acontecida dias antes, o que no caso aconteceu no Guerra Civil. Mostra que o Saddam Hussein está preso pelo atentado à bomba na ONU, reitera que o Wakanda é um país isolado e pobre, a fachada que eles mantêm desde os tempos primitivos, informa que T'Challa, o filho mais velho, deve ser coroado. Então esse é o mundo comum do T'Challa. Ele é um homem órfão, destinado a ser rei, e que estava sendo preparado para isso. Então, próximo. Pilotando a nave está o Okoye, que é a chefe das Guardas Vilares, a chefe de segurança do reino, que informa que chegaram onde estão um grupo. T'Challa diz que irá atirar rapidamente Nakia, que é uma espiã, de uma situação ainda não explicada. Ele sai da nave, usa a tecnologia para desligar os carros, homens armados saem dos carros, querendo saber o que aconteceu. Eles são organizados e são militarizados. E estão transportando várias meninas prisioneiras, entre elas está Nakia, a espiã. T'Challa enfrenta os homens com a ajuda de Nakia, que pede que ela filme um rapaz que estava no grupo criminoso. O rapaz também havia sido sequestrado, junto com as meninas, obrigado a empunhar uma arma. Ela reclama que T'Challa interferiu na sua missão, que era libertar as meninas, mas ele informa que seu pai morreu e queria sua presença na coroação. Ela concorda, lidera as mulheres, e o Okoye diz a elas que nada sobre aquele dia deve ser comentado. Notar que o T'Challa não interferiu por causa da injustiça. Ele foi só, por ser de outro país, mesmo africano, ele não iria se meter. Ele foi apenas levar a Nakia. Ele ainda não é um herói. Essa é uma jornada desse toda, nada um herói. Né? O contexto é, esses caras, né, muito provavelmente falando de Nigéria, é o grupo Boko Haram, que é uma organização fundamentalista islâmica de métodos terroristas que busca a imposição da lei Sharia na Nigéria. Seus milicianos sequestram milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças, e obrigam os meninos a fazer parte do grupo. No caso, por ser um outro país, o T'Challa ele ainda tem essa posição protetiva e não, na verdade não liga para os seus, ele não vê outros como seus, apenas as pessoas do seu país. Reforça o que eu falei antes sobre apenas proteger os seus, no caso proteger sua família, proteger sua casa, o resto realmente não importa, cada um com os seus problemas. Né? Próximo. Bom, aí ele vai para o palácio, leva para casa, daí na história apresenta a Ramonda, a mãe, e a Shuri, a princesa, a irmã dele, que é a princesa e chefe de tecnologia. Ela fala que fez um upgrade na tecnologia, algumas coisas da tecnologia do Pantera. Ele diz que a tecnologia já funciona perfeitamente, e ela responde, não é porque uma coisa funciona que ela não pode melhorar. Essa é uma frase muito forte, dita de forma simples, assim. Ela resume completamente o contexto de Wakanda, tanto política interna quanto externa. A gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender, a gente precisa se importar. Né? Não é porque realmente não é porque algo pareça funcionar que seja funciona de verdade. Próximo. A mãe fala sobre o falecido pai, fala sobre pensarem nele como rei, e é uma visão muito clara dela, assim, das coisas continuarem como eram, continuarem como o pai fazia as coisas. Sempre essa visão de manter sempre as coisas como são. Né? Tem uma questão de crítica
é o que eu faço. Assim, a Shuri ela não demonstra, apesar da morte do pai, as cenas dela são leves, focadas em função dramática da inventora e do alívio cômico. Ela não é uma personagem complexa. Essa é uma crítica que eu faço ao filme. Assim, tipo, uma personagem feminina que poderia ser muito mais forte. E não é. Ninguém questiona ela, também não se questiona, ela não tem uma jornada da verdade, assim, né? A única pessoa que questiona tipo, é um rival, né? Um bafo que vai aparecer depois. Mas ela tem que se provar, a jornada é muito simplista, assim, poderia dar mais uma oportunidade para ela. É uma pena nesse sentido. Próximo. Bom, Londres, próximo. Bom, tem um museu, próximo. O Eric Killmonger é apresentado como um americano médio interessado em arte africana, mas logo se mostra um especialista, corrigindo uma estudiosa. Ele diz que levará embora um artefato de Wakanda feito de vibrânio. E ela diz que os itens não estão à venda. Próximo. A sua contestação é clara, ele levará embora roubando da mesma forma que os britânicos roubaram nesses artefatos da África. Ele se posiciona como um anticolonizador. Outra coisa, ele era apenas um visitante, mas por ser um homem negro, os seguranças ficavam seguindo ele, coisa que ele logo nota. Mas tem uma ironia dramática. No começo era um ato de racismo, depois ele realmente comete um crime. Mas ele não sabia. E tem as suas questões, ele tem os seus motivos. A estudiosa é envenenada, ele se explora, o resto da gangue aparece, mata os seguranças e rouba uma picareta de vibrânio. Próximo. Ele também rouba uma máscara africana do grupo étnico Igbo. Foi um dos povos mais atingidos pelo comércio transatlântico de escravos. Próximo. Próximo. Toda a questão de referência visual também do Pantera é interessante. Assim. Ele é um filme de roupagem futurista, ele fala de futuro, mas obviamente o futurismo fala de passado, presente e futuro. Então as referências, tanto de roupa, a gente nem vai entrar nisso, assim, a gente vai falar mais do roteiro. Mas todas as referências de roupa, referências de textos, todos os textos que aparecem no trono, aparecem no palácio, eles são de referências reais. Então, a máscara do Killmonger poderia ser diferente. Próximo. Bom, agora a coroação, as tribos se reúnem para a cerimônia de coroação. T'Challa desce da nave na cachoeira, apresentado por Zoro como príncipe Pantera Negra, e tira dele os poderes do Pantera, um ritual, né? Oferece às tribos a oportunidade de combate pelo direito ao trono, até que a tribo Jabari da montanha, que desde a pré-história é a única tribo que não se uniu ao reino, aparece, um Baco, que é o líder do Jabari de emitir o trono, dizendo que a tecnologia avançada de Wakanda está sendo supervisionada por uma criança, zomba das reações e T'Challa diz que ele é inapto por ele não ser capaz nem de ter salvado o rei. Próximo. Próximo. Eles duelam, o T'Challa vence, demonstra compaixão pelo Baco, então é coroado o rei com colar. Esse colar é bem similar ao colar que ele usa no uniforme, que é uma conexão ancestral, mas não uma limitação ancestral, né? É um colar talvez pré-histórico, talvez um colar dos primeiros reis, talvez o primeiro colar do Pantera. Então traz esse respeito, traz essa conexão ancestral, mas quando interessa é possível mudar, né? Quando interessa é possível evoluir. É assim, e não tudo próximo. Próximo. Aí continua o ritual de coroação, ele recebe do Zuri, o xamã dele, uma poção feita para o coração, restitui os poderes do Pantera. Próximo. Próximo. Ele vai até o plano ancestral, vai falar com o T'Chaka, o pai dele. Ele lembra seu pai, o anel que ele usava, que apareceu no filme anterior. Esse anel tem destaque nesse momento. Ele é enterrado, ele é levado para o plano ancestral. E ali ele encontra a alma de vários antigos panteras negras, inclusive seu pai. Ele se sente arrependido de não ter protegido e ele age como um filho muito respeitoso. Ele se sente inseguro e diz que quer ser um grande rei como o pai foi. T'Chaka diz que você é um bom homem. Próximo. Você é um bom homem com um bom coração
e é difícil para um bom homem ser rei. Então essa visão do T'Chaka, o pai tem que ser rei, ser um bom homem, às vezes não é ser um bom homem, mas isso fica muito claro. Ele precisa entender, na verdade, o seu lugar. O T'Challa precisa entender o seu lugar. Ele ainda está na sombra do pai, ele ainda não sabe a diferença entre ser um bom homem e ser um bom rei. E essa é a dúvida. E no fim das contas, é fácil você espelhar isso com figuras de liderança. A gente sempre espera que um bom líder, um bom presidente seja um bom homem. E é mais complexo do que isso. Só que deveria ser o norte. Deveria ser o norte em todas as suas ações. Né? Ser uma boa pessoa. Próximo. Então, em termos de roteiro, esse é um incidente excitante. Né? Geralmente acontece na primeira meia hora, nesse caso, 83 minutos. Nesse momento já conhecemos os personagens importantes, entendemos as facetas do protagonista. Em nível privado, o T'Challa tem segurança de tornar um bom rei, como ele acha que o pai foi. No nível pessoal, ele quer proteger a Nakia, a mãe, a irmã, os amigos. No nível profissional, ele quer proteger o povo de Wakanda e depois todas as pessoas do mundo depois. Então agora que começam as complicações progressivas na história. A partir desse momento ele deixa de ser o órfão, o arquétipo, ele deixa de ser o órfão e se torna um andarilho. Então as ruas de Wakanda, ele anda com a Nakia, eles passam pela cidade, ele pede que ela fique em Wakanda, logicamente com ele, com sua rainha. Mas o conflito entre esses dois personagens é claro, ela quer expor o Wakanda para ajudar, ao contrário dele, que acha que se expor vai ajudar outros países seria um risco. Né? Então, nesse ponto ele está em dúvida, nesse ponto ele precisa de ajuda, nesse ponto ele pergunta para as pessoas. Então essa é a visão da Nakia do que seria ser um bom rei. Seria sim se expor ao risco, mas se expor para ajudar. Usar o que você tem, e tem tanto para poder ajudar. Próximo. Esse cara agora ele conversa com o Acabe, que é um amigo dele, sobre essa opinião da Nakia, e ele discorda, né? O amigo dele discorda. Ele acha que a partir do momento que se expor, realmente é colocar em risco. Eles são pessoas que ele confia muito, e ele não é porque ele é um rei que não significa que ele não vai perguntar sobre as pessoas o que fazer, como fazer. As pessoas são assim, é natural. Seria muita arrogância também, só porque você tem um título, você não pedir ajuda, não pedir conselhos, não querer aprender nada. Mas ele tem essa opinião mais conservadora. Assim. E aparece também os rinocerontes como a primeira parte de pista e recompensa. Né? Todo roteiro tem, obviamente, pista e recompensa para ser dita. Você planta uma informação para você depois explicá-la melhor no futuro. Aí tem a sala do trono, a qual informa o conselho que descobriu que o Ulysses Klaue roubou um artefato de Wakanda e vai vender a um comprador americano na Coreia do Sul. O T'Challa sabe que esse é o maior arrependimento do pai dele, ter morrido sem ter prendido esse ladrão e assassino. Parte do conselho diz que Wakanda precisa de um rei, não de um guerreiro. Não se expor, reforço, tradição. Mas o Acabe diz que Klaue matou seus pais, entre outras pessoas, em 92. Ele pede por justiça e o T'Challa diz que vai ajudar. Na visão de Acabe, ser um bom rei é isso, é trazer justiça aos inimigos de Wakanda. Isso explica melhor o roubo que aconteceu em Londres. Próximo. Não, volta. O T'Challa vai até o laboratório de Shuri para apresentar vários equipamentos a ele. Ele rejeita o uniforme de colar dourado por chamar muita atenção. Ele escolhe algo mais discreto. Essa escolha reforça valores dos personagens e reforça a diferença tanto do T'Challa quanto do Killmonger depois. Próximo. Bom, na Coreia do Sul, eles vão até o cassino clandestino, eles encontram o agente Ross da CIA, ele vai negociar disfarçado esse vibranium para prender o Klaue. Tem uma desavença ali rápida entre ele e o T'Challa. Klaue chega para negociação com homens armados, conversa com o Ross sobre os diamantes, ao qual é descoberta, tem um monte de porrada. O Klaue pode ir com o carro e são perseguidos.
E é o que mostra um risco desse vilão. Esse vilão tem uma tecnologia muito avançada. E pensa, no primeiro momento, que ela consegue prender o cara, pensa em matar o cara, mas ele não mata, ele até é parado pelo qual entra lá na Kia. Próximo. Então o Clover é preso na base da CIA, já permite que o Ross derrote